Que hoje nós vamos falar sobre o quê? Pessoas, o que nós vamos falar hoje? Nós já falamos, né, nessa saga sobre inflamação. A gente já falou sobre dores, né? Que tipo de dores você pode ter derivadas da inflamação? A gente explicou o que é, o que pode estar gerando. A gente falou sobre se a sua comida, se aquilo que você anda comendo te adoece, né? E agora a gente vai falar sobre hábitos. Quais são os hábitos de vida que a gente deve ter para viver de maneira plena, para viver bem, né? Não só para se livrar da inflamação, de evitar a inflamação ou tratar a inflamação, mas que a gente viva bem, né? E uma curiosidade para começar aqui, eu não sei se muitos ou poucos ou nenhum de vocês conhecem, o Dr. Adolfo Duarte tem um livro escrito sobre forma de se viver bem, onde ele fala justamente desses hábitos, né? Não é verdade, seu Adolfo, que você tem um livro? É verdade. É um livreto. É verdade. Deixa eu Esse ver livro. minha cópia aqui, peraí. Olha para isso. Pessoal, 2014 eu lancei um livreto. As 6 coisas que você tem que fazer para ter uma saúde fenomenal. E lá aí, ó. Tá invertido, mas é isso mesmo. Aceito Muito bom. o que você tem que fazer para ter uma saúde fenomenal. Por quê? Que legal. Quem foi que escreveu? Doutor Adolfo Duarte, hoje dá para Pena que ver. fica invertido, cara. Pena que fica invertido. Doutor Adolfo Duarte aqui, tá vendo? Doutor Adolfo Duarte, muito É bem. isso aí. Esse livreto, ele é uma forma bem simples, tá? De falar para você sobre esse tema. Hoje eu acho que você só consegue comprar pela Amazon. Eles devem ter ainda cópias físicas, né? E você tem como comprar para o Kindle. Então, e para o Kindle, o preço era simbólico. Eu lembro que quando eu fiz esse livreto, tá assim, o objetivo não era comercial, o objetivo era divulgação. Sim. Então, o preço é simbólico. Eu acho que ele custa R$ 3, sei lá, alguma coisa assim. Então, é muito mais para divulgar as coisas, né? Deixa eu ver se aqui. Ah, aqui dá para ver direitinho. Tá Ah, que legal. estudo da prática automolecular e medicina, tá vendo, gente? Aqui, ó. Vocês veem aqui o livrinho, tá? Só para vocês verem certinho agora. Sei o que você tem que fazer para ter uma saúde fenomenal. E aí aqui a gente fala sobre basicamente tudo que a gente vai falar hoje, né? Tem a questão do sono, né? Cadê? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Né? A gente fala a introdução, vai ter um. Você fez tipo uma coisa para preencher aqui, né? No início que eu vi, cadê um. No final, eu acho. Essa edição eu acho que está no final, tá certo. Aqui, peraí, gente. Aqui, pronto. O que fazer, né? Para identificar, né? Respirar, Exato. beber água, defecar, urinar, tudo isso aqui é importante, gente. Tá vendo? Então a gente tem até um guiazinho para a gente utilizar. Para fazer as coisas, é isso aí. Isso aí é o básico que a gente sempre insiste, né, Tassinho? Que a gente precisa fazer o básico direito. A proposta do livro é essa, né? Na época que eu escrevi, eu escrevi isso de forma bem reativa, viu, Tasso? Porque na época tava uma coisa de cada hora era uma planta, uma fruta, não sei o que era o melhor do mundo, que ia trazer a saúde das pessoas. E vivem querendo iludir os nossos pacientes com essas histórias, né? De que você vai comer um negócio, você vai beber um negócio, e aí você vai ter saúde. E não é. Se você não cuidar da base, da construção, você não vai conseguir ter saúde, independente de que maluquice você faça. E foi assim que eu escrevi esse livreto, viu? Que bom que você tá com ele aí. Tá certo. Isso aqui tá comigo desde o meu primeiro consultório, era em outro prédio. Quem tinha uma cópia desse livro era o João Paulo, né, nutricionista. João Paulo. Aí ficava na nossa sala. Aí eu lembro que eu não te conhecia e já tinha visto o livro. Aí depois, assim, naquela palestra, eu falei assim, pô, o cara que escreveu aquele livro lá do consultório, depois que a gente se conheceu. Oh, que massa, bicho. Gostei. Então, qual é o primeiro hábito que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre a importância do sono, né? Vocês devem estar carecas de saber, né, como o sono é extremamente importante para acelerar a recuperação de doenças, para acelerar o emagrecimento, para controlar o seu apetite, para controlar o seu humor, para tudo na sua vida, né? E a gente parece um disco arranhado repetindo isso, mas como a Dor falou, é o básico que muitas vezes a gente esquece.
A gente está tomando 1000 suplementos, a gente está fazendo 1000 terapias alternativas, mas é aquele básico, você está fazendo direitinho, você está cumprindo o fundamental. Então, a gente tem como sono um dos principais deles, né? Com certeza, não, tá? Você fala disso, você me lembra do dilema que a gente tem hoje com os jejuns, né? É aquele pessoal que acha que se fizer um jejum vai emagrecer, mesmo que coma um monte de porcaria depois na hora fora do jejum. Então não é assim. Então, se você não faz o básico, não adianta fazer nada além. Na verdade, você vai acabar talvez até se prejudicando. O sono é um momento de reparo psíquico e é um momento de reparo físico. É um momento de reparo inflamatório. Tem uma série de substâncias produzidas durante o sono que elas só são produzidas naquele momento, em grande quantidade. Isso tem interferência muito grande no metabolismo e na recuperação. Então não tem como não classificar o sono saudável, né, o sono suficiente e de qualidade, como alguma coisa que vai ajudar a controlar o processo inflamatório. E principalmente aquilo que a gente também enche o saco, né, Tássio? Inflamação subclínica, crônica, inflamação crônica subclínica, inflamação silenciosa. A gente fala o tempo todo. Né? Uma das melhores maneiras de controlar esse processo é justamente o sono de qualidade. Fora a produção de GH e melatonina, que vão ser protetores do metabolismo, dos seus tecidos e principalmente o taço protetor do cérebro. Então, cara, sono é fundamental. E eu digo para você uma coisa, viu, bicho? Você me conhece. Eu odeio dormir, tá? Mas não tem jeito. É importante. É como a Renata está falando, o sono é a intermitência da vida. É isso mesmo, Renata. A gente morre todo dia um pouquinho, depois nasce outra vez, né? Então, assim, eu acho um saco, mas não tem jeito, a gente tem que fazer. Dormir bem é importante demais para a saúde. Então não dá para fugir disso não, cara. Eu sempre coloco como primeiro item mesmo. É isso aí. Aqui no seu livro você bota uma frase aqui interessante do Honoré de Balzac, né? Não há dor que o sono não consiga vencer, né? Então é isso, nada dá para vencer o sono, né? Você precisa dele como caráter primário. Como você falou, tem vários hormônios que são produzidos exclusivamente nesse horário, tem o GH, melatonina, né? Hormônios que são responsáveis por diversos processos do nosso corpo, seja controle de apetite, seja manutenção de humor, seja recuperação tecidual, controle de inflamação, né? Como que diz assim, quando você está doente é interessante você descansar bastante, é no sentido de dormir mesmo, assim, porque a gente acelera a nossa recuperação quando a gente dorme. Se você pega uma pessoa que está passando por um processo infeccioso e ela ainda não consegue dormir direito, isso vai atrapalhar muito a recuperação dela. Né, você consegue acelerar muito. Eu tenho uma teoria que se talvez no futuro, como a gente vê nos filmes futuristas, né, que a gente tem aquela câmera de hibernação, sei lá, acho que um cara doente, eles vão pegar, tipo, trata ele, bota ele numa câmera dessa ali para acelerar. Você assistia Dragon Ball? Claro, lógico. O que aconteceu com os lutadores depois que eles tomavam um bocado de porrada e tinha que se recuperar? Botava na câmera para recuperar. Para os caras dormir lá e se recuperar. Quase isso. Como é que foi que o Superman se recuperou depois que ele morreu? A câmara materna kryptoniana, então. Mesma coisa, cara. Eu concordo, Tássio. E você me lembrou de colocar uma coisa pessoal. O sono é um processo ativo, tá? Dá a impressão pra gente que o sono é um momento totalmente passivo, mas não é verdade isso. Porque na hora que você entra em sono, algumas funções elas rebaixam e outras elas vêm para a atividade. Então, na verdade, é como se você mudasse um switch, né? Você saísse de um modo e viesse para outro modo. Então, estou agora em modo sono. Está em modo sono, o que acontece? Isso é importante, acontecem coisas. Em modo sono, você não fica sem acontecer nada. Isso é muito importante. Então, que fique claro, né? Quando você está no modo sono, no modo dormir, muitas coisas do seu metabolismo estão acontecendo que são próprias daquele momento. E é justamente do que você estava falando, recuperação de tecidos, ativação metabólica, síntese de um monte de substâncias, ativação hormonal, né? E a gente não pode nunca esquecer disso. Então, pessoal, dormir é processo ativo, tanto que é importante entender que para você dormir bem, é importante que você vá dormir. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de, eu fico assistindo televisão até pegar no sono, essa não é uma boa ideia, tá?
Você pode até fazer o seguinte, olha, eu assisto ali até que me dá um sono, eu desligo tudo e vou dormir. É diferente. Pegar no sono sem perceber nunca vai ser tão saudável quanto pegar no sono de propósito. Entende? Então é Sim. importante o pessoal entender isso. Para o sono ser facilitado, é muito importante ritualizar o processo. Então o que é isso, pessoal? O seu cérebro registra atividades que você vai tendo de forma regular e que te levam a consequências específicas já previstas. Então, se de noite você tem um ritual para ir dormir, você tem coisas que você faz uma determinada sequência para poder ir dormir, isso vai facilitar você conseguir dormir. Então, quem tem problema para dormir, tem tudo isso para fazer. Entender o sono como um processo ativo, entender que precisa se dedicar a esse processo de uma forma consciente. Então, olha, eu tenho um ritmo que vai caindo, eu tenho atividades específicas, sei lá, eu tomo um banho, escovo os dentes, aí as meninas vão cuidar aí de um monte de coisas que elas cuidam antes de dormir, alguns rapazes também, e aí botam uma roupa específica que já significa para você, olha, essa roupa de dormir, você vê que a gente tem, né, o pijama, mas assim, quem não tem pijama especificamente tem sempre, sei lá, um short mais malamanhado, uma camisa muito confortável, mais velhinha, que você usa para dormir. Então essas coisas são importantes. Fazendo tudo isso certinho, a chance de você dormir bem é grande. E se você não conseguir dormir bem mesmo assim, pessoal, isso é tema para buscar ajuda profissional. Então, não consegue dormir bem, procura ajuda profissional. Isso é importante, não é alguma coisa que você possa deixar para lá e ficar fazendo piada, entendeu? Realmente tem que se dedicar. Mas vai, Tássio Machado, estou falando demais hoje. Tem uma coisa que eu gosto muito para a vida, o uso de checklist. Eu tento usar checklist para tudo que eu faço no meu dia. Muita gente não gosta disso, porque você acaba meio que sistematizando o seu dia. Mas, honestamente, eu funciono muito melhor assim, quando eu tenho todas as minhas coisas sistematizadas, ou seja, tudo organizado. E para o meu sono, foi uma coisa que me ajudou muito, que é justamente criar um checklist pré-sono, que é como a Adolfo falou, você tem uma roupa ali para dormir, as coisas que você vai fazer antes de dormir, tudo vai sendo feito a um ponto que o ponto final é dormir, e o seu corpo meio que já entende isso, e ele vai se adaptando, né? Então, eu sempre tenta criar um ritual, gente, tenta criar um procedimento à noite, né, para que você consiga todo dia fazer aquilo ali e condicionar o seu corpo ao sono. Né? Quando você tem um horário para dormir é muito bom, não vai dormir qualquer hora. Né? Tem um horário para dormir, pô, eu durmo tal hora, a partir de tal hora é o horário que eu estou deitado, eu vou me deitar nesse horário. Né? Isso facilita muito e acreditem, se você quer ter um envelhecimento saudável, eu acho que o sono é o principal. Tem muitas pessoas que são envelhecidas por causa do sono ruim, eu me enquadro nisso. Eu tinha um sono muito péssimo quando eu era obeso, assim, tinha problemas respiratórios, e isso com certeza me envelheceu bastante, né? Mas se você quer manter sua jovialidade, você quer ter um aspecto mais saudável, mais jovem, procure dormir bem, que é essencial. Beleza? Olha, deixa eu falar um negócio. O Ícaro está aqui, grande Ícaro, grande amigo lá de Brasília. Se tudo na vida funciona melhor com hábitos rituais, para o sono também é fundamental. Eu concordo 100%. Ícaro foi o cara que mais me incentivou a escrever esse livreto, cara. Então eu agradeço a ele muito sempre. E aí é um grande irmão lá de Brasília. A gente faz muitos trabalhos juntos de forma direta ou indireta. Grande irmão, bom te ver aqui. Mas vai, Tássio Machado, manda! Engraçado que o roteiro que a gente fez para essa live seguiu a ordem do seu livro. Que bom! Porque está aqui o nosso roteiro, a hidratação, e está aqui, beber água. Né? O que vocês estão fazendo agora. Eu estou fazendo agora. Essa provavelmente, meus pacientes que estão assistindo a live aqui já estão falando assim, isso é o que Tássio mais fala, porque é o que eu mais falo. Gente, a importância de se hidratar bem não é só matar a sede. Todo mundo acha que se hidratar é matar a sede. Não, não é só isso. Se hidratar é ter o cuidado de ingerir água sempre que possível. Tá? E o que mais não vou dizer que me irrita, mas que me deixa besta assim, é que essa é a parte mais fácil de uma dieta, por exemplo. Porque você não tem que temperar a água, você não tem que porcionar água, você não tem que cozinhar água. Graças ao bom Deus, moramos num país onde a água, pelo menos para a grande maioria, né? Sei que não é o caso geral, infelizmente, mas
é um local onde água não falta, né, em princípios gerais, então nós temos acesso à água, e as pessoas negligenciam isso. Acho que de 10 pacientes que eu recebo pela primeira vez no meu consultório, acho que pelo menos 50% reconhece que bebe pouca água e algum restante ali não sabe se bebe o suficiente ou não, não lembra. Né? Então, essa é uma coisa muito importante e que é muito fácil de fazer. Acho que é mais fácil que dormir, é você beber água, e as pessoas não fazem. É verdade, você tem toda a razão. Lembrar, né, pessoal, a água é nosso solvente universal, nosso organismo, então todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, elas estão de alguma forma dissolvidas em água. Então, a água para a gente é importante demais, né? Hidratação, todas as nossas células são cheias de água, nosso corpo, a maior parte dele é água. Água compartimentalizada, né? Fala, doutora Mônica. Água compartimentalizada e onde acontecem as coisas. Então não dá para a gente negligenciar isso. É importante lembrar, tá assim, o negócio. Existem vários cálculos propostos para a quantidade ideal de água por dia. Nós não temos certeza em nada não, viu, pessoal? Existem ideias. Então vamos lá. Qual é a ideia que eu acho mais interessante? Olha, a gente perde em torno de 33 ml de água por quilo de peso por dia. Por volta de. Isso é igual para todo mundo? É óbvio que não. Quem tem mais massa muscular, quem tem menos massa muscular, isso vai ser diferente. Quem tem mais atividade, quem tem menos atividade, isso vai ser diferente. Existem cálculos que se propõem a corrigir essas coisas? Existem. Mas o que entende perfeito? Nada. Por isso eu gosto de dizer o seguinte, beba água a cada hora, se você puder, beba água toda hora que você lembrar, ou estabeleça uma rotina para beber água, mas esteja sempre bebendo água. E lembrando uma coisa, viu, Tássio? Vale mais pequenos volumes distribuídos ao longo do dia do que um volume enorme de uma só vez. A não ser que você tenha algum objetivo específico, né? Então, assim, existem terapêuticas específicas que usam volumes grandes de água em momentos específicos. Aí é outra história. Estou falando apenas do uso da água para hidratação, como você falou, né? Então, lembrar de beber água, pessoal, é importante demais. Tem aplicativo para isso, tem, sei lá, vocês podem inventar qualquer sistemática para isso. E se quiserem usar o cálculo, 33 ml por quilo de peso dia. Faz a conta, isso vai dar a quantidade de água teórica que você vai ter que tomar. A gente teria que considerar a água dos alimentos, né, Tássio? Mas sim, aí vai complicar demais. Então, se você apenas fizer essa conta simples e se dedicar a esse volume, errado não vai ficar de jeito nenhum. Né? Então, já vale assim. O que você acha, Tassim? Não, exatamente. A gente sempre tenta focar na água livre, né, gente? Que é essa água que não é ligada aos alimentos, porque complica demais quando você vai botar na ponta do lápis o que a gente tem na comida, partindo pelo simples pressuposto que a gente também não tem nem clareza de quanto de água tem na comida. Né? Qualquer tipo de preparação vai alterar o percentual de água de um alimento. E aí, o que acontece? Como a gente, caso a gente erre para cima, né, ou seja, passe um pouco das necessidades que a gente acredita que sejam as corretas, não há problema algum, então a gente se foca só na água livre mesmo, para dar uma segurança de um aporte necessário de água. Aí você pode rodar em 33, 35 ml por quilo de peso. Se você for uma pessoa mais ativa, né, uma pessoa que transpira bastante, a gente sobe esse valor também, né? E fica muito mais fácil assim. Agora, como a Adolfo falou, mais simples do que isso é você sempre buscar beber água de hora em hora, ter um cuidado de ter uma garrafinha com você, que aí você vai esvaziando aquela garrafa, enchendo ao longo do dia, tá? Isso facilita muito. É muito mais fácil que você ficar calculando quanto de água você precisa beber, né, e consumir. A doutora Mônica Madeira, que é especialista aqui em dores de cabeça, pessoal. Mônica, quem não segue ainda, a doutora Mônica Madeira, sigam lá. Desidratação é gatilho frequente de enxaqueca e dores de cabeça. Sentiu sede, o cérebro já estava desidratado faz tempo. Então, melhor não esperar sentir sede, né? Vamos estar sempre bebendo água. Muito importante aí, mais uma dica aí, doutora Mônica, para evitar as dores de cabeça. Então, importante demais, né? É isso, você não pode esperar a sede chegar para você beber água, não é assim que funciona. Você tem que estar sempre hidratado. E aí você também tenta, claro, isso também não é
um padrão, digamos assim, mais seguro, um método seguro, mas também ficar de olho na sua urina, tá? Na coloração da urina, apesar de que em alguns momentos isso pode ser falho, tá? Não é 100%, não é porque a sua urina está clara que isso está te garantindo que você está hidratado, não. Porque você toma uma cachaçinha, a urina vai sair clarinha, clarinha, isso não significa que você está hidratado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, isso pode servir como auxílio, mas não use isso como padrão único, tá? O importante é realmente você estar lembrando de se hidratar com frequência. Cria disso um hábito e vai fazendo. Né? Quem foi que falou aqui? O Joseph, chama Joseph Klimber, você lembra desse meme? Pois é. Eu tomei 11 litros, sendo 6 litros de água de coco e 5 de mineral. Misericórdia, esse Joseph é um fanfarrão, só pode, eu não creio que ele esse Joseph é um fanfarrão mesmo, é um fanfarrão. Fanfarronice total. Então, agora que você já lembrou, né, de beber bastante água, a gente tem que também lembrar da hora que ela sai, né? E aí a gente entra nas dejeções, iniciando, falando sobre o ato de urinar. Urinar, gente, urinar faz parte, né, desse processo, inclusive está no livro do Adolfo também, para quem acha que isso é algo irrelevante, é algo básico, é algo, oh meu Deus, você tem que fazer, todo mundo sabe disso, nem todo mundo sabe, mas está aqui, está invertido, mas está aqui, ó, urinar, tá? Inclusive tem uma frase aqui do Carlos Drummond de Andrade, você diz assim, há em urinar um prazer de doação e liberação gratuita. Olha que coisa bonita, eu não sabia. Pois é, tá vendo? Não tinha escutado essa. Pois é, gente. Cara, bate no que eu tinha falado, Tássio. São coisas básicas, elementares. Mas quantas pacientes você já recebeu, principalmente as meninas, queixando de infecção urinária, e quando você vai ver, ela fica o dia todo prendendo a urina, prendendo, o que me leva a uma frase simples: respeite as demandas do seu organismo. Né? Existem algumas linhas monásticas que falam assim, olha, coma quando tiver fome, beba água quando tiver sede, durma quando sentir sono. Então, importante entender que essas funções fisiológicas, elas fazem parte da manutenção do corpo. Deu vontade de urinar, você vai urinar. Essa coisa de prende por isso, prende por aquilo, agora não, daqui a pouco, tal. Olha, isso pode ser ruim, certo? Então, é importante entender que não dá para a gente ficar levando as coisas dessa forma. Né? Então, é uma coisa boba, que às vezes eu coloquei aí até muito mais só para lembrar desse fato. Olha, respeite as demandas do corpo, respeite os sinais que o corpo está te dando. O corpo sinaliza coisa para a gente o tempo inteiro. Se a gente aprender a ler e respeitar o que o corpo está sinalizando, a saúde vai ser melhor de qualquer jeito. Né? Basicamente é isso aí, cara. Urinar é isso. E a gente, lembre-se que a uretra, né, principalmente nas mulheres, né, ela tem uma posição que é muito próxima, né, ao ânus, que ali você vai ter bactérias, naquela região você pode desenvolver bactérias, e o próprio ato de você urinar, você está fazendo uma espécie, né, de limpeza dessa área. Isso vale uma lavagem, né? Uma lavagem, você está eliminando aquilo ali. Isso também vale para os homens, mas infelizmente para as mulheres a situação é um pouco mais delicada. E é aquela coisa, quando a vontade vem, quando a natureza chama, a gente tem que dar um jeito de ir, evitar ficar ali. Né? E outra coisa, prestar atenção do intervalo entre as suas idas ao banheiro. Né? Você vai no banheiro agora e, sei lá, você está preso no trabalho, às vezes você nem se toca, porque muitas pessoas se condicionam a isso. Né? Elas acabam não indo ao banheiro, porque o corpo é incrível, ele se adapta a tudo, então você se adapta até a não ir ao banheiro. Quando você vê, você está 5, 6 horas sem urinar, isso não está certo. A gente tem que lembrar de ir ao banheiro, né, nem que seja para evitar possíveis infecções, possíveis, né, problemas que você possa ter. Então, veio à vontade, gente, dá um jeito. Eu sei que para a mulher é mais complicado, o homem é mais fácil, a gente tem, né, um maquinário mais prático. Uretra longa. Mas a gente tem que dar um jeito realmente para ver essa questão. O pessoal está falando aqui, cadê? Para mim é importante para regular a pressão, é o que a hidratação, será? Acho que é hidratação, né? A urina. A urina?
É. Morrer de calor. O Joseph tá falando, sou sim, mas eu quero. Um dia de morrer de calor. Esse Joseph é um fanfarrão. A Bri está perguntando assim, se água em excesso faz mal. Faz, mas tem que ser um senhor excesso, viu? Mas pense Excesso absurdo. no excesso, não pense no afogamento. No afogamento você tem que ter, porque não é difícil, não. Ou não é fácil, não. Olha, E a, a Paula está até comentando aqui, Paula Souza. Já fiz muito isso de reter a urina e vivia tendo infecção. Pois então. isso é muito comum, mas é comum demais. Isso daí não é uma coisa rara de acontecer, não. Você vai encontrar isso em vários casos, principalmente entre as mulheres. Homem é mais safo, descarado, não Homem sofre. é um bicho mais simples, rapaz. Homem é igual cachorro. Se tiver um pote de comida, um pote de água, tá tudo certo. A Lili tá dando risada que você falou de maquinário. É verdade, é verdade. A gente tem um maquinário mais tranquilo, né? A nossa manutenção é muito barata. A nossa manutenção é mais barata. E além, e além de urinar, Adolfo, a gente também tem outras dejeções que são importantíssimas, não é mesmo? A gente fala de cocô toda vez, né? Não, tá? Isso não tem jeito, rapaz. A gente só fala merda, Adolfo. A gente A só gente só fala. fala merda. Não tem como escapar disso, bicho. É importante lembrar que fezes fazem parte de um sistema de informação também, vamos chamar assim. Então, quem não tem costume de olhar para o cocô, começa a olhar hoje. Começa a perceber as características e principalmente perceber se elas mudam. Porque uma coisa que as fezes têm que ter é uma regularidade proporcional à regularidade da sua alimentação. Se você mudar radicalmente a alimentação, as fezes vão mudar. Sim. Né? E como é que vai ser o ideal? Você tem que tentar descobrir isso e, de preferência, com auxílio profissional se você tiver algum problema. Então, fazer cocô não é aquela coisa para você nem se despedir, sabe? Aquela coisa ingrata. Eu nem olho para nada, tampo o vaso e dou descarga. Não, precisa olhar, pessoal. E na hora que for para um médico, para um nutricionista, e vai... Ave Maria, começou. Vai Não, dizer... Continue, então, deixa, eu tô... Vai dizer como é que estava, tá? É importante saber também que ninguém precisa fazer cocô todo dia necessariamente. Vai depender do que você come e que características das fezes variam com a comida, como já falei. Então, assim, tudo isso é técnico, importante. Nada disso é merda, né, Tarso? A gente fala merda, mas é importante falar merda. É muito importante falar merda. Né? A gente tem que entender que eu tenho prisão de ventre, eu vou no banheiro 1000 vezes por dia. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Gente, a gente tem que entender que nem tanto, nem tão pouco. E quando essas coisas acontecem, são um grande sinal de que algo está errado, e muitas vezes muito errado, que pode levar a vários outros problemas. Não é uma coisa assim, eu tenho prisão de ventre. Não, você tem prisão de ventre? Vamos ver, vamos buscar. Ficar 7 dias segurando isso aí não é nada normal. Ficar 5 dias segurando isso aí não é normal. A gente tem que ver, a gente tem que analisar. Né? E tem, inclusive, uma frase muito bonita que você botou no seu livro, Adolfo. Posso mostrar aqui, pessoal? Vai. Eu não sei o que foi que aconteceu, que eu não estou conseguindo virar mais a câmera. Deu ruim aqui, não estou conseguindo mais virar a câmera. O pessoal não vai ver, não. Mas vou botar aqui refletido mesmo e vou ler. Não consegui achar uma frase legal sobre cocô. Assinado eu mesmo. Também, se você achasse um poema sobre dejeções, aí eu ia dizer, menino... É que deve existir, viu, Tassi? Deve existir, mas... Não teve nenhum legal para botar aí. Professor Diego, tudo bem, meu velho? Professor Diego já teve live hoje de manhã, viu? Eu assisti um pedacinho. Foi mesmo. É mais importante falar merda, fazer merda do que falar merda, com certeza. Ótimo, Joseph, é isso mesmo. Presta atenção nas merdas que você está fazendo, se a merda está de acordo, né? Mas é importante. É muito, muito, muito. Thalita está aqui também. Oi, Tatá. O pessoal está tudo aqui, que legal. Brigitte também. Brigitte já está aqui com a gente desde o início. Cláudia está dizendo que depois que teve Covid ficou com o intestino preso. Olha, Cláudia, eu vou dizer um negócio para você. O pós-Covid tem tanta novidade para a gente que a gente está ainda descobrindo como é, tá?
Então não tenho nem como te dizer se isso tem relação ou não, tá? Mas talvez tenha. O pós-Covid é um exemplo de situação completamente inflamatória, sabe? Então, assim, o corpo está todo inflamado, então pode acontecer qualquer coisa. Lembrando a vocês, fazer cocô certo ou errado pode ser indicativo de inflamação intestinal. E não tem nada que inflame mais o seu corpo de forma sistêmica do que a inflamação do intestino, né? Então, também não podia esquecer de falar isso. Olha só, a professora Clélia falando comigo, ó. Essa história de poema ele deve ter aprendido comigo. Lembra das redações, menina Adolfo? Lembro, professora? Com certeza. Mas com certeza, muito bom. Vamos lá, continua aí, Tássio Machado. É uma honra ter a professora Clélia aqui com a gente. O professor Diego falando aqui, meu pós-Covid está lindo, não tem porra nenhuma, nada, niente. Pois é. Mas sabe por quê, Diegão? Porque você, além de já cultivar uma saúde excelente, você buscou tratamento logo no início. Eu posso dizer para vocês, tratar logo no início é a melhor coisa a se fazer. Nunca entendi uma doença, né, em todo o meu tempo de estudo em medicina, que fizesse sentido você não tratar e esperar o que acontece. Realmente, eu não consigo aceitar essa ideia. Então, trato mesmo todo mundo que me procura e, graças a Deus, está assim, estou com mais de uma centena de pessoas tratadas e todas bem, sabe? Sem precisar de internamento, sem precisar de nada. Eu fico muito feliz de dizer que a gente está conseguindo estabelecer padrões de tratamento positivos, sabe? Então, Diegão aí tá bem demais. Ele também já estava bem. O cara é o Pantro, rapaz. Pantro dos Thundercats. Quem não souber, procura aí, Pantro, com THRO, entendeu? É isso aí. Meu Deus. Bom, o próximo ponto, acho que a gente não precisa falar muito, porque a gente já teve uma live inteira sobre isso. Quem quiser ver depois pode voltar, que a gente fala sobre a importância da alimentação. Mas é aquela coisa, né, gente? Junto a isso tudo, a gente tem que saber exatamente o que a gente bota para dentro do nosso organismo, em termos alimentares, para ser saudável. Então, a gente já falou muito sobre isso, a gente não vai desenvolver muito não, porque a gente tem uma live toda falando sobre a importância da alimentação na inflamação. Vocês podem procurar lá no perfil do Adolfo, né, esse episódio da saga que fica mais fácil. Só que agora vem um negócio bacana. Esse daqui eu estava querendo falar muito porque é algo que até eu identifiquei a importância recentemente, é uma coisa que eu nem notava a existência da importância disso, que é a respiração. Eu não entendia que era alguma coisa com um poder tão grande sobre a minha saúde. E que eu tinha que ter o cuidado sobre, que eu tinha que ter um certo protagonismo sobre a minha respiração. Porque, para mim, respiração é um ato automático, um ato que a gente faz instintivamente, que a gente não tem nem como modular, ou melhorar, ou piorar. A gente simplesmente faz isso, o que não é verdade. A respiração é algo extremamente importante, que pode estar sendo feita de maneira correta e também pode estar sendo feita de maneira incorreta. E tudo isso vai acarretar em respostas no seu organismo que podem ser boas ou ruins. Não é não, Adolfo? Perfeito, cara. Olha, o que você falou não está errado. É automático. O caso é que muito da modulação respiratória, ou seja, a forma como a gente executa, tem a ver com o estado de espírito, tem a ver com cultura, tem a ver com as ansiedades, né, o estado psíquico, que faz com que a gente tenda a ter uma respiração mais curta e mais alta. Quem aí já estudou yoga, ou quem já fez arte marcial, ou quem já estudou canto, né, já deve ter visto falar sobre a respiração abdominal, como o pessoal chama. Ou então, quando você respira, você precisa deixar o abdômen dilatar para poder encher melhor justamente as porções maiores dos pulmões, são as porções inferiores. Você vê que o pulmão é um triângulo, né? A porção maior é embaixo, a gente enche mais as partes de cima, não faz muito sentido. Então, a gente tende a respirar mal por causa da nossa, vamos dizer assim, por causa da nossa cultura, por causa de preocupações estéticas, ai meu Deus, minha barriga não pode aparecer e coisas do gênero. Quando você olha um bebê respirando, você vê como é que a gente deveria respirar sempre.
É isso, Tatá, chamam de diafragmática. Alguns abdominal, outros diafragmática. É isso mesmo, no yoga. Então, um bebê respirando é um bom exemplo disso. O bebê, quando respira, você vê que a barriguinha dele cresce e volta, está ali muito relaxado e tranquilo. E por que isso é tão importante? Pessoal, quando a gente não oxigena bem o organismo, a gente estimula uma resposta celular que é uma resposta através de um sinalizador chamado HIF1-alfa. É o fator induzido por hipóxia. O fator induzido por hipóxia é pró-inflamatório. Então, se você não respira bem, você inflama. E a gente está falando de inflamação. E o contrário também é verdadeiro. Se você respira bem, você ajuda a desinflamar. Então, exercícios respiratórios são úteis para você promover saúde. E é engraçado, Tássio, que isso está demonstrado, hoje em dia tem artigos importantes, mostrando benefícios de exercícios respiratórios para diversas situações de saúde. Não é só psicológico, entende como às vezes o pessoal fala? Como se fosse só uma coisa que vai te acalmar. Mas eu pergunto, você vai te acalmar por quê? E aí existem os motivos. Então, falando em inflamação e em saúde, respiração tem uma função super importante. Vai estar casado com a função cardíaca. Então, o pulmão coloca o oxigênio para dentro, quem distribui o sangue oxigenado é o coração. Esses dois sistemas, eles andam sempre juntos. Tanto que a gente tem muitas coisas que interferem em um que a gente lê pelo outro e vice-versa, quando está se falando em patologia, né? Então, a respiração é fundamental. Eu proponho ao pessoal uma coisa, Tássio, muito simples. Um exercício de higiene respiratória muito simples. Que você consiga 1, 2 vezes no dia fazer 8 inspirações e expirações lentas, sempre procurando a capacidade máxima. Então você inspira o máximo que você consegue, segura um pouquinho, depois expira o máximo que você consegue. Isso de forma lenta, cadenciada e consciente. Não é vendo televisão, não é conversando com ninguém, sabe? É consciente. Se quiser olhar para algum lugar, olha para dentro. Né? É um momento até de introspecção, um momento de contemplação que promove saúde. Tá? Uma coisa simples, que como você falou, é automático, mas que, como você também disse, a gente pode melhorar, porque a gente pode fazer mal e fazer bem. E buscar melhorar isso ao longo do tempo. Né? Então, as práticas do yoga, algumas artes marciais, alguns tipos de exercícios respiratórios, além do que eu falei, todos eles são muito bem-vindos para poder ajudar as pessoas nesse sentido. Né? Então, é uma coisa que a gente não para pensar, né, Tassinho? Não, mesmo, eu só comecei a ter consciência disso quando eu vi num livro, né? Comecei a ver uns exercícios e realmente faz diferença, principalmente para mim na hora de dormir. Eu faço isso muito na hora de dormir. Me ajuda bastante, me bota num modo mais relaxado, facilita inclusive o meu sono. Então, é uma coisa que eu comecei a dar bastante importância. Não tem um ano isso, eu nem prestava atenção nisso, e realmente ajuda, faz toda a diferença. Melhora seu sono porque melhora a atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então tira você da simpaticotonia, que é aquele estado de mais vigília, atenção, tensão, né? Você vai para o estado de relaxamento com mais facilidade. É uma estratégia, inclusive, para ajudar as pessoas a pegar no sono. Fecha os olhos, deita confortavelmente, respira de forma profunda. E olha, deita confortavelmente. Não estou falando para ninguém fazer nenhuma posição que não conheça, porque as posições do yoga e das artes marciais, elas têm motivos e têm formas certas de fazer. Ninguém vai inventar de ficar imitando desenho animado, tá? Ninguém vai inventar de ficar imitando internet à toa. Deita confortavelmente, respira profundamente, lento, e aí isso já vai ajudar, inclusive, a dormir. Exatamente. E outra forma também de estimular a sua respiração, gente, uma coisa básica também é a atividade física. Né? Você se exercitar é extremamente importante para você estimular essa respiração, que também é uma respiração que está relacionada com a queima de gordura, né? Então, também é uma coisa básica, vocês estão carecas de saber quão importante, né, a atividade física é para nós seres humanos, que fomos feitos para se mexer, nós somos condicionados a isso, quando a gente não se mexe, a gente adoece, tá? Então, é extremamente importante também. Aí o que acontece, tá? Essa próxima edição do livro, que vai existir ainda, ela vai ser 6 coisas que você tem que fazer para ter a saúde fenomenal, mais uma. Essa mais uma é o exercício físico.
entendeu? É porque o exercício físico eu não coloco como você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não morre. Essas 6 coisas que eu coloquei aí são 6 coisas que se você não fizer, parceiro, vai para a terra do pé junto, não tem jeito. Então, é por isso que tem o tem em maiúsculo no título, né? Olha, a Tatá tá falando, Tatá, pessoal, metabolicamente, Thalita, quem não acompanha, por favor, acompanhe, vale a pena demais. Que a Thalita faz uma coisa que eu adoro. A Thalita, ela é física também, ela é da área de saúde, ela é da área de física. Então, cara, aí você vê o negócio funcionar legal. Você sabe o quanto eu sou contra essas barreiras entre as ciências, né? Então, eu sou apaixonado por esse tipo de abordagem. Ela diz aqui, quando eu estava na medicina, eu fazia ciclos de Pomodoro, que é uma forma de estudar, né? E a cada parada eu fazia exercício de alongamento e respiração do yoga. Levou o estudo para outro patamar, ficava de 6 a 8 horas estudando por dia. Para você ver, né? Como isso ajuda também na renovação aí cerebral, controle da inflamação subclínica, também da neuroinflamação. Então, só benefício, Tássio Machado. Só para você ver que são coisas simples, né, cara? São coisas simples. Essa é a grande sacada dessa live, gente. São coisas simples, com impacto imenso e complexo. Então, assim, é fácil de fazer, não é difícil. Se você parar a pensar, você faz com facilidade e que tem benefícios imensos. Né? Não é ciência de foguete aqui. A gente não está mandando uma terapia extra complexa. Não. São coisas simples, mas que quando bem executadas, é arroz com feijão que funciona. Uma coisa básica, entendeu? É isso mesmo, é o básico. Você vê, né, Tássio? Porque você falou uma coisa importante. Causam impactos enormes e complexos. Dava para a gente fazer uma live sobre cada tema desse. A questão é, não importa tanto, para quem seja o usuário, digamos assim, basta executar. Executa bem, direitinho, essas coisas que a gente está falando, que vai dar tudo certo, pessoal. Tem pergunta na caixinha aqui, Tássio Machado, ó. Joga pra Maria gente. Luísa. O sono irregular pode desenvolver resistência à insulina e a cronicidade pode vir desenvolver. No meu não aparece a pergunta toda, no seu aparece? Deixa eu tentar entrar aqui no outro celular. Oh, Deus, de novo. Porque a pergunta vem só um pedaço. Ô, Lu, desculpa. A pergunta vem até um pedaço e para, eu não sei, só aparece completa no iPhone. Nem no iPhone está aparecendo. Nem no iPhone está aparecendo. Brigitte falou uma coisa muito bonita. Obrigado, gente boa. Vocês fazem meus dias melhor. Obrigado você, Brigitte, por acompanhar. Valeu, Brigitte. Muito obrigado. Ela falou, completou aqui, diabetes mellitus tipo 2. Tipo 2, então é isso. Desenvolver e aí quando você pode ver desenvolver. Sim, claro, pode contribuí-lo, tá? Sim. Até porque o sono irregular, ele altera muito o apetite, tanto em volume quanto em qualidade. O que eu ia falar. Aí entra pelo trabalho do Tássio aí. O sono por si só, ele altera alguns padrões hormonais que vão mexer diretamente com sua saciedade e seu apetite. E aí isso diretamente vai influenciar no que você come e no desenvolvimento tanto da resistência à insulina quanto da diabetes. Então, claro que isso não acontece da noite para o dia, é uma coisa que vai acontecendo de maneira crônica, mas que com certeza tem uma relação que quase direta com esses 2 quadros aí. Então, sono pode influenciar isso, com certeza. Excelente pergunta, viu, Luísa? Muito bom. Isso é verdade. Na verdade, se a gente for esticar isso aí, pessoal, a gente chega até Alzheimer, chega até câncer, chega até hipertensão, a gente chega a processos depressivos, outros processos neurodegenerativos, porque tudo isso vai passar pela síndrome metabólica, que é um ponto focal para quase todas as doenças degenerativas da modernidade, vamos chamar assim, né? Então, de fato, o sono irregular traz muito prejuízo mesmo. Tássio Machado, cobrimos tudo? Não, tem mais 2 aqui que são interessantíssimos. Eu botei juntos, tá? A gente botou separado, mas eu achei legal botar junto. Mas antes, deixa eu ver o que ela falou. Boa tarde, rapaz. Perda de sono na madrugada pode ter relação com alguma disfunção pulmonar ou renal? Pode. Isso aí você vai ver muito, sabe, onde na medicina tradicional chinesa. Então, assim, Carla, essa sua pergunta,
eu te recomendo muito procurar o Wagner. Eu fiz uma live com o Wagner e com a Cris, terça-feira. Conversa com o Wagner, tá? Pega essa live lá no perfil da Cris Bonfim nutricionista. A gente fez uma live terça-feira. Wagner é acupunturista, ele é fisioterapeuta acupunturista, trabalha com medicina tradicional chinesa, e ele vai poder avaliar você e te ajudar nesse sentido, viu? Conversa com ele que vai te ajudar sem dúvida. Manda, Tassinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. Tá, manda. Importante, né, gente? Assim, vou dar um exemplo para começar, tá? Eu sou uma pessoa que não tem uma religião definida, tá? Mas um ponto que a gente tem que deixar claro é que espiritualidade não necessariamente está relacionado à religião, né? Espiritualidade é muito mais um estado de autoconhecimento, né? De elevação a níveis extrafísicos, né? Isso pode ser alcançado de diversas formas, né? É o que a gente chama de paz de espírito. Porque a gente fala muito de fisiologia, mas a gente tem que entender que saúde não se limita apenas a esse plano físico. A gente também transpassa a saúde para um plano, digamos que extracorpóreo, que é importante. Não é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem ligações religiosas ajuda muito, uma pessoa que é uma pessoa espiritualizada, tudo isso influencia no bem-estar, que vai influenciar na saúde como um todo, e isso é muito importante, sim. É isso aí, eu concordo com você, Tassinho. Tudo que mexe com convicções, né? Convicções são muito fortes para o ser humano. Então, as convicções que você tenha, que te ajudem a entender a vida ou entender o mundo da forma como você achar conveniente, elas são todas bem-vindas. Por isso que eu não critico nenhuma religião mesmo de fato, né? Isso aí é tema para outro momento, e até a ausência de uma. Então, por exemplo, eu me colocaria como você, eu não posso dizer que eu tenho uma religião definida, mas eu tenho uma fé no que eu chamo de Deus, que pode ser diferente do que você chama de Deus, ou que outra pessoa chama. Meu Deus tem muito a ver com a matemática e com a física, mas não quer dizer que ele seja menos divino, e isso tudo é uma coisa que é pessoal, né? Então eu acho que as pessoas precisam desenvolver, precisam se perguntar. Acredito que se perguntar é uma coisa importante, que a curiosidade define muito o fato de ser humano, sabe? Então, curiosidade traz saúde, porque traz humanidade, e espiritualidade tem a ver com curiosidade, tem a ver com que você querer entender como é que as coisas são de fato, por trás desse véu de realidade que a gente consegue acessar. Então, eu acho importante. Então, cada um cultive da sua forma, mas cultive, mesmo que seja sozinho em casa, ou que seja num templo com várias outras pessoas, né? Que seja uma coisa que te leve a um comportamento positivo, construtivo, diante de si e dos seus pares. Acho que isso é bom. Tatá está falando aqui, ó, Deus é aquele que completa o vazio que cada um carrega dentro de si. Muito bom, gostei demais dessa definição. Muito bom. Deus preenche as lacunas, né? Preenche as lacunas do nosso entendimento. Então, é por aí. Acho importante demais, cara, sinceramente. E se isso te leva a um convívio social positivo, construtivo, eu acho que isso ganha ainda mais sabores e cores, assim, muito grandes. Eu lembro do tempo que eu era dos maristas, participava das missas no final de semana, ia para lá tocar violão, encontrava os amigos, talvez não tivesse tão preocupado com o aspecto religioso, mas aquela prática trazia uma série de outros benefícios humanos, né? E isso tudo é saúde também. Então, eu penso dessa forma. Não, eu acredito assim que tudo isso, seja uma religião, seja uma convicção num Deus que seja seu, né? Tudo isso é propósito. Tudo isso é você ter um propósito além de simplesmente respirar, ingerir alimentos, expelir dejetos, né? É você ter um propósito. Tipo uma anêmona. Você ter um propósito que nos define como humanos. Isso é muito importante. Você ter, seja qual for, algo que te faça refletir, que te faça ter a curiosidade, como você falou. A curiosidade é realmente o ponto fundamental da humanidade, de você ser um humano.
né? Você se questionar se existe vida após a morte, se existe algo, uma entidade ou entidades, enfim, o que você acreditar. Essa busca eu considero como algo de grande propósito para a gente, que dá um maior significado para a vida, e isso é muito importante. Afinal de contas, quando a gente não tem isso, isso pode levar ao máximo, né, do problema, digamos assim, de saúde, que é a pessoa não achar mais sentido na vida e terminar a própria vida, né? Então, eu creio que a gente fala muito de saúde física, quando um pequeno vazio que vai ficando cada vez maior pode levar ao fim da sua vida, né? Então, é muito importante. Creio que se muitas pessoas tivessem conhecimento e busca de um propósito, claro que eu não estou dizendo que religião é cura para depressão ou algo do tipo, mas isso ajuda, né? Com certeza, né? Isso ajuda muito a gente a manter os pés no chão, a se identificar no mundo onde a gente vive, ter um propósito, né, e seguir bem. Então, é muito importante. Não levem isso como algo leviano, é algo de grande importância, assim como aquilo que você come, como aquilo que você, né, ingere. Isso é muito importante, tá? Igualmente importante a esses fatores, também o último ponto da nossa lista, que é muito propício para um feriado, que é a nossa socialização, né? Que eu considero assim, você socializar, você viver em comunidade, você... que eu enquadro isso até no setor de lazer, sabe, Adolfo? Que é muito importante. Eu sei que existem pessoas que, assim como eu e você, conseguem ter um imenso lazer totalmente sozinhas, com entretenimento ali. Também. Seja um videofilme, seja um filme, mas a gente não pode descaracterizar a importância da socialização, né? Afinal de contas, somos seres sociáveis, e como isso é importante também para a nossa vida, gente. A gente não é só trabalho, a gente não é só exercício, estudo, a gente também é diversão, a gente tem que ter esses momentos de lazer que são extremamente importantes para a nossa saúde, como qualquer outra coisa. O lazer é a partilha, né, Tássio? A partilha, inclusive, da discordância, para que a gente possa todo mundo crescer junto. Hoje a gente está vivendo um momento de imbecilidade generalizada nesse sentido, porque existe uma dificuldade em se discordar, né? Hoje em dia, se você discorda, você é execrado. Então, isso é ruim. Eu quero muito que todo mundo reflita sobre isso e pense que, olha, a gente precisa conseguir discordar, a gente precisa conseguir perceber que às vezes estamos errados, isso acontece com frequência, e que quando a gente percebe que está errado, a gente melhora. Porque, olha, quando alguém me aponta um erro meu e eu tenho a oportunidade de mudar aquela atitude, eu estou crescendo e ficando melhor. Então, se eu descubro que eu estava errado, eu fico menos burro. Então, e isso é importante, pessoal. Então, a partilha, né, a convivência, a socialização, como o Tássio falou, é importante demais, a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Então, precisamos realmente disso, isso faz parte da saúde. Isso faz parte de evitar a inflamação. Tássio Machado, temos 1 minuto. Pronto. Só falar aqui uma última coisa que a Trint falou aqui, foi o conhecimento da Bíblia que me levou a buscar uma vida que levasse a melhorar meu corpo e mente, que são a ação de Deus. Exatamente. Então, você encontrar um propósito que te leve a outras coisas boas na sua vida. Você, através do não material, encontrar melhoras no material. Né? É isso aí. Gostei dessa live hoje. Pessoal, obrigado por vocês participaram. Muito bom, muito gostoso essa live de hoje. E eu espero estar com vocês em breve de novo. Você também, irmão. Vamos para frente, Tássio Machado. O que você manda? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que foi uma live sensacional, com um público muito alto, para um feriado, principalmente na tardezinha. Está todo mundo descansando após o almoço, mas vocês estavam aqui, vocês compartilharam, vocês participaram, tá? Eu gostei muito disso. Espero que vocês tenham um resto de feriado muito bom e nos vemos nas próximas lives, tá? A gente vai fechar o nosso ciclo com uma última live sobre inflamação até a gente começar um ciclo novo. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Tá vendo? Um abraço. Até mais.